Olá! Agora vamos estudar o conceito de multiplicação e divisão de frações, que é bastante simples. Na multiplicação de duas frações, basta apenas multiplicarmos numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. Assim, na multiplicação, não devemos tirar o mínimo múltiplo comum. Observe. No primeiro exemplo, temos a fração 2/3 multiplicando a fração 1/5. Multiplicando os numeradores, 2 vezes 1 resulta em 2. E, multiplicando os denominadores, 3 vezes 5 resulta em 15. Portanto, o resultado da operação é a fração 2 sobre 15. No segundo exemplo, temos as frações 3/4 multiplicando a fração menos 5/7. Como uma fração é negativa, o resultado vai ser uma fração negativa. Fazendo 3 vezes menos 5, encontramos menos 15. E fazendo 4 vezes 7, encontramos 28. O resultado da operação é menos 15 sobre 28. O terceiro exemplo apresenta a multiplicação de duas frações negativas, o que vai resultar em uma fração com sinal positivo. Lembrando, na multiplicação, menos vezes menos dá mais. Então, menos 1 sobre 2 multiplicado pela fração menos 3 sobre 11avos resulta na fração mais 3 sobre 22. Pode acontecer de você encontrar números múltiplos durante o processo da multiplicação. Assim, pode-se fazer a simplificação, que pode ser feita antes de efetuar a multiplicação ou depois. Observe. Na multiplicação entre as frações 2/5 por 7/6, multiplica-se 2 por 7 e 5 por 6, resultando em 14/30. Dividindo ambos os termos da fração por 2, encontramos a fração equivalente 7 sobre 15. Caso você prefira, pode efetuar a simplificação antes da multiplicação. Observe que 2 e 6 são números pares. Dividindo ambos por 2, encontramos 1 e 3. Assim, ficamos com a multiplicação 1/5 por 7/3, que também resulta em 7 sobre 15. Mas lembre-se, podemos simplificar apenas numerador com denominador e nunca numerador com numerador ou denominador com denominador. A operação de divisão entre frações também é extremamente simples de se fazer. Você vai transformar a operação de divisão em uma multiplicação. Veja como fazer isso. Se você tiver que realizar, por exemplo, a divisão entre as frações 2 sobre 3 por 1 sobre 2. Você repete a primeira fração, troca a operação de divisão pela multiplicação e, posteriormente, inverte a posição do numerador e do denominador da segunda fração. Ou seja, para dividir frações, repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Observe. Temos 2/3 dividido por 1/2. Resolvendo a operação, ficamos com 2/3 vezes 2 sobre 1,
que é igual a 4 sobre 3. No segundo exemplo, temos o número 5 dividido pela fração 7/6. Sabemos que o denominador do 5 é o número 1, oculto. Então, fazemos 5 sobre 1 vezes 6 sobre 7, que é igual a 30 sobre 7. No terceiro exemplo, temos as frações menos 3/8 dividido por 2/5, que resulta em menos 3/8 vezes 5/2. Fazendo a multiplicação, encontramos como resultado final menos 15/16. Observe que nesse exemplo não podemos simplificar os números 8 e 2, pois ambos são denominadores. Perceba que nas operações de multiplicação e divisão, não importa que os denominadores sejam diferentes. Apenas aconselhamos que o resultado seja apresentado na forma da fração irredutível, ou seja, simplifique o resultado se possível. Por exemplo, se você realizou a operação de 2 sobre 5 vezes 3 sobre 2, que é igual a 6 sobre 10. Observe-se que tanto o denominador e o numerador são números pares, então podem ser simplificados por 2, dando como resposta a fração 3 sobre 5. Observe que 6 sobre 10 é uma fração equivalente a 3 sobre 5. Observe agora um exemplo que envolve a potenciação de frações. No primeiro exemplo, temos 2/3 elevado ao quadrado vezes 1/3 elevado ao quadrado. Primeiramente, resolvemos a potenciação, ou seja, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9 na primeira fração. E 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9 na segunda fração. Assim, obtemos as frações 4 sobre 9 vezes 1 sobre 9, que resulta em 4 sobre 81. No segundo exemplo, temos 4/3 elevado ao cubo, vezes menos 2/3 elevado ao quadrado. A primeira fração resulta em 64 sobre 27, porque 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. A segunda fração possui sinal negativo, mas como o expoente é par, resulta em um resultado positivo, que é 4 sobre 9. Multiplicando 64 por 4 e 27 por 9, encontramos como resposta final a fração 256 sobre 243. Também precisamos explorar o conceito de racionalização em frações, o qual exige atenção e muita cautela. Porém, se você seguir os procedimentos corretos, não encontrará dificuldades na resolução. Perceba. Temos como exemplo a multiplicação da raiz quadrada de 9 quartos multiplicado pela raiz quadrada de 25, que resulta em 3 sobre 2, porque raiz de 9 é 3 e raiz de 4 é 2, vezes 5, porque raiz de 25 é 5, que dá como resultado final 15 sobre 2. A mesma solução poderia seguir outro procedimento. Se multiplicássemos 9 por 25, teríamos raiz quadrada de 225 sobre 4. Como raiz quadrada de 225 é 15 e de 4 é 2, o resultado também seria 15 sobre 2.
Convido você agora a verificar a aplicabilidade dos conceitos. No primeiro exemplo, temos: Beatriz tinha no bolso R$ 150. Durante a semana, acabou gastando 3/5 dessa quantia em combustível e 1/5 em pedágio. Quanto gastou em reais em combustível e quanto gastou em pedágio? E quanto sobrou? Vamos primeiro calcular o gasto com combustível. 3/5 de R$ 150 é igual a 90. Portanto, R$ 90 foi gasto com combustível. 1/5 de R$ 150 equivale a R$ 30. Portanto, R$ 30 foi gasto em pedágios. Como tinha R$ 150 e gastou 90 em combustível e 30 em pedágios, sobraram R$ 30. Você deve ter percebido que a resolução do exemplo anterior foi bastante simples. Bastou aplicar o conceito de operações entre frações para se chegar ao resultado. Vamos para mais um problema. Fui a uma lanchonete com os amigos e gastei 1/3 do dinheiro que eu tinha. Sobraram R$ 88. Quanto eu tinha antes de sair? Perceba que a linha de raciocínio é um pouco diferente do problema anterior. Observe que R$ 88 equivale à fração 2/3 do dinheiro que eu tinha. Ou seja, o que ainda tenho de economia. Para chegar nessa fração, é necessário pensar que antes de eu sair, eu tinha 1/3, ou melhor, a fração 3/3. Se gastei 1/3, fiquei com 2/3, que equivale aos R$ 88. Se 2/3 equivale a 88, então 1/3 equivale a metade desse valor, ou seja, R$ 44. Como gastei 1/3, então acabei gastando R$ 44 e tenho R$ 88 guardados. Portanto, antes de sair, tinha R$ 132. No próximo exemplo, é necessário resolver as frações separadamente. Observe, José deve 2/3 de R$ 600 e Leandro deve 3/4 de R$ 500 a um determinado banco. Quem deve mais? Se fôssemos comparar apenas frações, diríamos que Leandro deve mais do que José. Porém, devemos observar que as frações estão relacionadas com valores diferentes. Por isso, se faz necessário calcular o valor real da dívida de cada um. Vamos fazer esse cálculo? José deve 2/3 de 600. Multiplicando 600 por 2 e dividindo por 3, obtemos como resultado a dívida de José, que é R$ 400. Leandro deve 3/4 de 500. Multiplicando 3 por 500 e dividindo por 4, encontramos 375. A dívida de Leandro é de R$ 375. Sendo assim, concluímos que José deve mais que Leandro. No próximo problema, perceba que se faz necessário estabelecer a relação entre anos e meses. Preste muita atenção. José comprou um carro em prestações mensais para pagar em 60 meses. No final de 2 anos, ele pagou 24 sobre 60 de sua dívida. No final de 3 anos, qual a fração correspondente que representa o total já pago? Primeiro, perceba que 2 anos completos possuem 24 meses. Portanto, a fração que corresponde ao que José havia pago em 2 anos é 24 sobre 60. Se quisermos a fração que corresponde
há 3 anos, basta somar 24 sobre 60 mais 12 sobre 60, que é igual a 36 sobre 60. Espero que com os conceitos trabalhados e com os exemplos resolvidos, tenha colaborado para que você se lembre do estudo de frações. Tal conteúdo é importante, por isso a sua compreensão se torna relevante. Um bom estudo a todos e até nossa próxima aula.